Salve, salve, pessoinhas! Voltamos para mais uma aula de domótica. Bom, hoje vamos dar continuidade aí nos nossos estudos sobre protocolos cabeados. E aí vocês vão ver hoje que o protocolo que eu escolhi, ele vai ser aí relativamente comum, relativamente fácil da gente encontrar nos nossos sistemas, nas nossas casas também. Mas esse daqui, ele na verdade é mais ainda do que comparado ao X10, que é o protocolo Ethernet. Bom, Ethernet, se vocês não estão aí associando com nada, eu já digo para vocês, protocolo Ethernet é também o protocolo que utilizamos para acessar a internet. Então, olha, os nomes já estão bem sugestivos, né? Bom, vamos começar, vamos analisar esse protocolo Ethernet, porque, olha, Ethernet também é um protocolo cabeado, né? Aquela ideia da comunicação cabeada. Então, olha, se temos um protocolo cabeado, todos esses problemas aqui reaparecem para a gente, onde a gente precisa analisar se, olha, a solução ela vai ser aí o suficiente para a gente, vai realmente trazer algum ganho. Além disso, olha, vamos precisar aí colocar novos cabos, vamos precisar lançar novos cabos. Esses cabos precisam de uma nova infraestrutura. Como é que está na nossa residência? Ou como é que está já na nossa empresa, né? E também, será que vamos precisar de obras para fazer esse sistema funcionar, para fazer essa automação residencial funcionar? Então, tudo isso nós vamos ter que analisar em cada caso que a gente for trabalhar com domótica. Bom, vamos lá, né? Vamos analisar então o protocolo Ethernet. Então, o protocolo Ethernet, como eu havia falado, né, já que ele está associado à internet, ele é um protocolo que está muito comum, muito presente nas residências das pessoas, residências de um modo geral. Então, se você está acessando a internet para assistir a aula, então com certeza você já está usando esse protocolo. Só que o fato da gente utilizar esse protocolo não significa que a nossa casa, a nossa residência já tenha aí sistemas de domótica, né? Afinal de contas, o fato do protocolo existir não necessariamente a gente já criou sistemas de domótica. Então, as aplicações voltadas à domótica não são tão comuns para a gente aí, mas se a gente já utiliza o protocolo, temos aí uma possibilidade muito grande de dar continuidade e utilizá-lo também para a parte de domótica. E aí, o que eu gostaria de mostrar para vocês, olha só, o protocolo Ethernet, ele faz parte, né, daquele modelo que eu havia mostrado para vocês na aula passada, que eu havia falado, olha, pesquisa porque vai ser interessante, que é o modelo OSI, ou modelo ISO-OSI, né, onde eu apresento aqui para vocês as 7 camadas do modelo OSI. Então, olha, se precisamos, se temos aí algumas transmissões de dados, alguma parte de comunicação, então esse carinha está presente. Bom, aqui eu apresento também o modelo TCP/IP, que ele é baseado também no modelo OSI. Então aqui a gente consegue ver basicamente algumas simplificações desse modelo, mas tudo isso daqui está associado à internet, né? Então a gente já trabalha com a internet, a gente já acessa a internet, então também utilizamos já o nosso protocolo Ethernet. E aí, qual que seria a aplicação desse nosso protocolo Ethernet, né, na parte de domótica? Olha, temos aí uma característica muito importante da gente perceber. Na aula passada,
onde eu falei sobre o protocolo X10, a gente tinha lá a informação de que, olha, vocês não precisam fazer obra, vamos utilizar somente as informações que já estão na sua residência, que já estão no seu comércio ou na sua empresa, né? Aqueles cabeamentos, e a partir destes cabos nós vamos fazer a automação, a domótica, a automação residencial, né? Olha, essa automação ela demandava da rede elétrica que era 50 ou 60 Hz. E aí lembra lá que eu falei, olha, existe um frame onde o comando inicial desse frame está associado também ao zero crossing, ao ponto inicial desse nosso sistema elétrico. E aí, o que acontece? Se a gente precisa fazer essa sincronia entre o sistema elétrico e a nossa comunicação do X10, então significa que o nosso protocolo X10 vai estar limitado aí a 50 ou 60 bits por segundo. 50 ou 60 bits por segundo é uma coisa relativamente pequena. É assim, um negócio, uma comunicação muito lenta, muito devagar. Poucos dados aqui são enviados para os dispositivos. Comparado então ao Ethernet, onde o Ethernet ele tem a possibilidade aí já de transmitir 1 gigabits por segundo, ou seja, temos aí muito mais dados sendo transmitido, sendo enviado entre os nossos dispositivos. Além disso, esse nosso protocolo Ethernet ele também aplica, né, a distâncias muito grandes. Nós podemos aí colocar cabeamentos relativamente distantes, em uma ponta da casa até a outra, que em tese aí vai funcionar sem muitos problemas. Em tese eu vou falar o porquê mais para frente, tá? Agora eu apresento para vocês aqui um ponto de extrema importância. Sempre que vocês forem aplicar, forem desenvolver algum sistema relacionado à domótica, busquem por essa informação. Verifiquem se o dispositivo seu ele tem a função Power over Ethernet, ou seja, ele vai ser energizado pelo próprio cabo de rede. Então, isso daqui, dependendo do dispositivo, é uma mão na roda. Isso daqui vai ajudar demais vocês. Porque pensa o seguinte, se vocês, nesse caso, né, aplicando já uma domótica, vocês precisam energizar esse dispositivo e também precisam fazer com que ele se comunique. Olha, se vocês utilizam o mesmo cabo para energizar e para comunicar, então vocês precisam apenas passar um cabo, não exatamente 2 ou 3 aí para fazer coisas distintas. Então, essa solução Power over Ethernet vai ser aí uma ajuda muito grande caso vocês estejam pretendendo utilizar o protocolo Ethernet, principalmente, né, para fazer aí as suas soluções de domótica. Bom, por que esse Power over Ethernet funciona? Ele basicamente demanda, os nossos dispositivos, né, demandam de uma tensão relativamente baixa, onde o nosso sistema, a nossa central, por exemplo, consegue enviar esse sinal com muita facilidade. E também esses dispositivos vão utilizar aí corrente contínua, uma corrente DC, que também vai ajudar e muito. Então, nosso cabo Ethernet conseguiria resolver o problema com muita facilidade. E aí, falando dos cabos, o protocolo Ethernet, digamos aí que ele sugere ou ele indica a utilização de 2 tipos de cabos específicos: o Cat5e ou o Cat6. Cat aí relacionado ao cabo, é uma categoria aí desses nossos cabos. E aí,
por que que ele sugere o 5E ou o 6? Olha, quando vocês estão aplicando e quando vocês estão desenvolvendo sistemas, esses sistemas eles vão estar susceptíveis a erros, a ruídos, a falhas. Já no caso desses cabos Cat5e ou Cat6, eles vão implementar diversas proteções para o seu cabeamento. Ou seja, se você de repente possui aí algum campo magnético próximo, olha, esse cabo ele já tem uma blindagem própria para que esses campos magnéticos não gerem aí tantos ruídos no seu equipamento. Além disso, a gente consegue ver aqui, olha, ele já tem aí um cabo específico para aterrar esse sistema. Então, temos aí uma outra proteção e assim por diante. A gente consegue ver aí esse cabeamento com aí diversas camadas até a gente conseguir chegar no fio. Então, cada uma das camadas vai implementar uma proteção diferente. Então, Cat 5E ou Cat 6 são as sugestões na utilização do protocolo Ethernet. Além disso, percebam o seguinte, olha, temos aqui 4 pares de cabos aqui nesse nosso cabo Ethernet, 4 fios aqui. Olha, se a gente precisa implementar basicamente 2 cabos aí, vamos colocar 2 cabos para energizar, porque a gente está utilizando um Power over Ethernet. E a gente precisa, por exemplo, utilizar 2 cabeamentos para comunicação, uma comunicação para ir e uma comunicação para voltar. Nós precisaríamos, na verdade, de somente 2 cabos aqui, 2 pares, né, de cabos para energizar um equipamento. Ou seja, a utilização desse cabeamento de rede que a gente geralmente utiliza, ele também dá a possibilidade da gente pegar o mesmo cabeamento e ligar diversos equipamentos, diversos sensores, por exemplo, principalmente aqueles sensores lá que demandam só 2 cabos. Então, olha, se a gente precisa só de 2 cabos, nós conseguiríamos aí ligar, por exemplo, 4 equipamentos, né? Então, temos aí este ganho também ao utilizar esses tipos de cabeamentos, tá? Outra informação, outra possibilidade que o cabo, que o protocolo Ethernet dá para a gente aí. Bom, mas também o protocolo Ethernet não vai ser aí as mil maravilhas, né? Afinal de contas, como eu já havia falado, se por um acaso vocês precisam energizar ou precisam criar um sistema de domótica em um cômodo ou em um local da sua residência que não possui esse cabeamento, então significa que você vai precisar fazer toda aquela estrutura para que esse sistema seja energizado, que esse sistema receba aí esses nossos cabeamentos. Então, temos aí um problema, aquele problema inicial que a gente já tinha informação desde o início. Mas, além disso, olha, esses cabeamentos Cat6 ou Cat5e, eles são relativamente caros. Então, muitas vezes, quando as pessoas estão projetando seus sistemas de domótica, muitas vezes eles falam, olha, eu quero limitar, por exemplo, o valor que eu vou aplicar, que eu vou introduzir aqui para fazer esse sistema. Mas a partir do momento que eles vão observando esses valores ficando aí relativamente curtos, uma possibilidade e é um caminho aí que várias pessoas utilizam é fazer a troca desses cabeamentos por cabos de piores qualidade, pensando aí que, por exemplo, o Cat6 ele normalmente aí chega a ser um valor de 10 a 20% mais caro do que um Cat5e. Então, eles geralmente, as pessoas geralmente
fazem essa substituição, basicamente para uma redução de custo. Isso se elas pegarem um Cat5e, elas podem pegar aí Cat5, Cat3, Cat4 e assim por diante. Ou seja, temos a garantia, mas a partir da redução de custo, verificando somente a parte de renda, né, a parte do dinheiro, nós acabamos aí criando problemas nesse nosso sistema. Porque se a gente está reduzindo a categoria desse nosso cabeamento, nós estamos ficando cada vez mais susceptíveis a erros, a falhas e a ruídos. Tudo isso daqui seria uma possibilidade de erro, de problemas aí que a gente pode ter com nossos sistemas de domótica. Tranquilo? Bom, mas além disso, né? Olha, apesar desses equipamentos, a gente já saber a indicação dos cabeamentos, a gente já saber quais são os sensores ou quais são os dispositivos que a gente precisa colocar, o fato da gente utilizar comunicação Ethernet, dependendo do sistema, claro, tá? É comum a gente necessitar aí de um equipamento central, algum controlador, por exemplo, que vai armazenar, que vai receber todas as informações. E aí, dependendo do controlador que vocês utilizam, pode também existir a necessidade de utilização aí de switches, de hubs ou até de roteadores. Lembra lá que eu falei? Olha, se vocês querem aplicar um sistema com a comunicação Ethernet, busquem switches, busquem roteadores com Power over Ethernet. Então, vamos precisar também desses componentes. E esses componentes também não são tão baratos, dependendo aí da marca, dependendo da qualidade que a gente precisar. Então, temos aí um outro gargalo. Mas, além disso, dependendo da amplitude, da quantidade de sistemas que vocês forem utilizar, nós podemos acabar chegando também a uma rede relativamente complexa. Então, utilizar switches, hubs, patch panels e assim por diante. Então, temos aí problemas, mas também não podemos largar mão aí, abrir mão das qualidades, dos ganhos que esse nosso protocolo Ethernet traz para a gente. Beleza? Bom, vamos lá. Na próxima aula, vamos analisar então alguns sistemas wireless, alguns protocolos wireless, para a gente também conseguir fazer uma comparação, como que o sistema cabeado se comporta aí comparado a um sistema wireless. Tranquilo, gente? Valeu, até a próxima!